Com certeza, você assim como eu estava esperando que o PT fizesse um pronunciamento sobre o que aconteceu nas eleições da Venezuela, não é mesmo? E por incrível que pareça, o PT passou mais uma vergonha e mais uma humilhação. E dessa vez foi no site oficial. Pois é, o PT ele publicou no seu site dizendo que essas manifestações foram pacíficas e democráticas. É isso que você está ouvindo. O PT reconhece as eleições da Venezuela como pacífica e democrática. E eu quero fazer uma pergunta para você. Põe nos comentários, tá? Isso daqui é uma eleição pacífica? Me respondam aí se isso aqui é pacífico. Que impactaron contra un carro y lamentablemente perdieron la vida. Las personas, presuntamente lo que dicen testigos que están en la zona es que se venían comiendo la luz. Como pueden ver, la moto está completamente incendiada y podemos apreciar que tiene una distancia del carro aproximadamente de casi 300 metros, donde fue que se paró el dueño del vehículo que venía en su vía, y aquí podemos apreciar un poco más cómo quedó el estado del carro. Y aquí podemos observar un accidente que acaba de haber en la autopista a la altura de la salida de las Mercedes. Podemos ver como hay dos personas. Pois é isso que o governo do PT reconhece como uma coisa pacífica. Para vocês verem o nível que o governo petista acha que é uma democracia. Ou talvez, se essa imagem não conseguiu te convencer que o pessoal do PT tá um pouquinho além das ideias, que tal essa outra aqui? Essa outra com certeza não tem nem o que dizer, não é mesmo? ¡La policía! ¡Vamos! ¡Dígame antímano! ¡La policía! ¡La policía! ¡Mataron a uno, ¡Quema la moto! ¡Un asesino! ¡Quema una moto! Se tem uma coisa que a gente pode garantir é que as eleições na Venezuela não foram nem um pouco pacíficas, gente. Uma coisa dessa acontecendo, uma coisa grotesca dessa, e você vê um governo como o do Brasil chegando e falando uma atrocidade que isso aí foi pacífico, pelo amor de Deus. Aonde que o PT tá com as ideias de fazer uma publicação tão besta dessa? Põe nos comentários o que vocês acharam sobre essa publicação. Me fala, vocês acham que as eleições foram pacíficas ou não? Põe nos comentários. O melhor comentário que tiver aqui nesse vídeo, eu vou fixar no topo para todo mundo dar uma olhada. Mas vamos ler primeiro a carta que o PT escreveu, tá? A carta dizia mais ou menos o seguinte: o eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de junho de 2014, em uma jornada pacífica, democrática e soberana, 3 palavras que claramente não tiveram na Venezuela, né, gente? Vocês sabem disso, porque pacífica eu acabei de provar pra vocês que não foi. Democrática? Vocês acham mesmo que o Maduro ganhou? E soberana? Será que tem que ter soberania quando a gente tá falando de uma ditadura? Ou será que não? Pois é, mas vamos continuar aqui. Cada palavra que você lê fica pior. Temos certeza que o Congresso Nacional Eleitoral, o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana na Venezuela. Importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, ou seja, o PT acabou de admitir que ele está conivente com o que aconteceu na Venezuela, né? Porque se falou agora reeleito, significa que em momento algum o governo brasileiro ousou questionar o que aconteceu na Venezuela, né? Porque assim, você não viu ninguém abrindo a boca falando: nossa, mas não tá meio estranha essa contagem de votos, né? Vocês não estão achando uma coisa meio doida? Pois é, o PT não fez nisso. A piorar, ainda colocou agora reeleito, continua um diálogo com a oposição. Vocês já viram onde esse diálogo foi parar, né? Num banho de sangue completamente, né?
no sentido que supere as graves problemas da Venezuela, em grande medida causadas por sanções ilegais. Ilegais, gente. É uma coisa que é horrorosa de se ver. Que você olha pra isso aqui e você fala, mano, é um analfabeto que escreveu essa porra, só pode ser. Porque ilegais, sanções ilegais, não tem essa de sanção ilegal ou não contra a Venezuela. A Venezuela acabou de se tornar clara para qualquer sanção a partir do momento que a gente vê que um cara vai lá e frauda as eleições. Não tem essa de sanção ilegal não para um país que é uma ditadura. Não tem nem soberania, a gente pode dizer, para uma ditadura. Tanto que o nível do PT é baixo nesse ponto de aceitar e ficar conivente com o que aconteceu, no caos que aconteceu na Venezuela. Para piorar, o PT seguirá vigilante para contribuir nas medidas de suas forças para que o problema na América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa. Ou seja, o governo do PT não se preocupa com a galera que está na Venezuela passando aquele caos que você viu dos 2 vídeos que eu acabei de te mostrar. O preocupante mesmo pro PT é se caso os Estados Unidos ou algum outro país resolva fazer o quê? Entrar lá dentro da Venezuela e arrancar o Maduro às forças, porque aí ele vai perder mais um aliado aqui na América. Vocês sabem que podemos falar que o PT tá assim aqui, ó, com aliados, né? A Argentina já foi embora do lado dele. Temos o Uruguai que tá agora também indo embora do lado do PT. E ainda mais a Venezuela, o seu grande apoio, o seu grande amiguinho do coração indo embora. Você acha mesmo que o PT quer que o Nicolás Maduro saia? Põe nos comentários, porque na minha visão eu acho que não é não. Acho que isso aí, quanto melhor o Nicolás Maduro no poder, melhor pro PT. E o que acontece? As pessoas não querem aceitar que o Nicolás Maduro ganhou, né? E aliás, com toda razão, porque aquilo não foi uma vitória, foi um golpe. E aliás, também, que vem, alguns presidentes resolveram colocar a cara a tapa, enquanto outros estão aqui defendendo, falando que a gente acredita que o Nicolás Maduro foi reeleito, que ele é tranquilo, que ele vai fazer democracia no país. O Javier Milei já virou e falou assim, não é democracia não, vamos pra cima, galera da Venezuela, vamos quebrar tudo, tô nem aí com a soberania, foda-se tudo, eu vou então chamar todo mundo internacionalmente pra ir contra o Nicolás Maduro, ou seja, Milei comprou a briga com força para ir contra o governo do Nicolás Maduro, que aliás faz sentido, todo mundo sabe que é um governo que tem que cair quando a gente fala de uma fraude que virou a Venezuela. E adivinha só, depois que o Milei jogou na cara dura mesmo, que o Maduro não vale nada, sabe o que aconteceu? O Maduro se sentiu muito ofendido e resolveu expulsar os diplomatas de 7 países que estavam ali contra o resultado das eleições. Meu Deus, se não tivesse fraude, eu acho que ele não precisaria expulsar esses diplomatas e nem ficaria revoltadinho, né? Mas assim, quem sabe, sabe, quem não sabe, finge que não vê, né? É mais ou menos o seguinte que está acontecendo na Venezuela. Mesmo assim, a gente ainda tem algumas esperanças, principalmente aqui no Brasil. Embora nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tenha ignorado o fato de que a Venezuela agora se tornou uma ditadura, já era uma ditadura e sofreu mais um golpe, pelo menos o Bolsonaro, ele tem um senso. Pois é, Bolsonaro, ele critica a relação de Lula com Maduro e ironiza, né, a ideia de Amorim na Venezuela, gente. Vocês não viram que coisa linda que foi o Celso Amorim na Venezuela, né? Pois é, o cara chegou lá ali na paz, tranquilamente, depois que ele chegou ali tranquilo, sabe o que ele fez? Se encontrou com o Maduro, abraçou o Maduro. Maduro falou, amigão, você já faz o sentido quando você vê essa frase, né? Amigão, e aí, tudo bem, tranquilo? Olha, aí depois o Celso Amorim virou e falou, olha, vamos conversar aqui que ainda não tem as provas necessárias para dizer o que eu sinto da Venezuela e o que eu acho sobre o sistema da Venezuela. E para piorar, antes das eleições, falou que é um dos sistemas mais democráticos do mundo, né? E assim,
Foi uma papagaiada, foi uma coisa triste, foi uma coisa que você fala, não é possível que isso está acontecendo. Eu acho que um dos únicos que foram lá fiscalizar essas eleições, que a gente pode dizer assim, que realmente, vamos falar de países que a gente poderia considerar que são sérios, o Brasil foi um dos que foi a favor a isso. A favor não, pelo menos se manteve ali em cima do muro mais pro lado do Maduro, né? Mais conivente com o Maduro, porque se você não critica um golpe, não critica uma fraude, significa ou que você tá apoiando ela, né? Ou então que você não se importa com o que está acontecendo naquela região ali da Venezuela. Ainda mais o Lula que virou e falou assim: não, galera, eu garanto que as eleições lá vão ser, ó, corretíssimas. Pois é, não foi não. E dessa vez o Lula resolveu sumir e não falar nada sobre o tema, se mantendo em sigilo e fazendo de esquecido. É melhor, né, pra ele. Pois é, com tantas polêmicas no mundo em relação ao Lula, é melhor ele ficar realmente calado sobre esse tema e só soltar essa nota do PT. Porque eu acredito que se sair algo da boca do Lula, vai ficar ainda pior a situação. A gente vai ver o quanto aqui no Brasil os conceitos estão meio estranhos, os valores também. E se o governo do PT achou que todos os brasileiros iam achar bonito essa nota maravilhosa que eles fizeram, pois é, o tiro saiu pela culatra porque ninguém gostou dessa palhaçada. Olha aqui, vamos colocar um exemplo de uma pessoa, Rogério Marinho, ou seja, para surpresa de 0 pessoas, o PT apoiou a ditadura sanguinária e repressoras, aguardando agora o grande amigo do Maduro se manifestar, ou seja, tem método. E aí a matéria publicada, né, tá escrito mais ou menos o seguinte: PT diz que as eleições de Maduro na Venezuela foi democrática e soberana. Então lembra aquele texto que eu mostrei para vocês há uns minutos atrás? Tá todo mundo criticando ele porque ninguém gostou, ou pelo menos ninguém aceitou as mentiras que foram colocadas lá. Ou seja, democracia, soberania, coisa pacífica, né? E aí, ninguém aceitou essa palhaçada que fizeram, né? E muito menos o que o Celso Amorim tinha falado, né? Que, foram todas tranquilas. Ninguém caiu também nesse plano, né? Por exemplo, aqui, ó. Venezuela está tranquila nas eleições. Decorre a maior honestidade. Não é petista Celso Amorim que eles colocaram, né? E aí a gente vê o vídeo aqui das eleições, quanto foram pacíficas. Se eu não me engano, as eleições foram tão pacíficas e o povo ama tanto o chavismo e a Revolução Bolivariana que eles chegaram até derrubar uma estátua do Hugo Chávez. Pois é, o amor é grande pelo Maduro e o seu sucessor, né, do Hugo Chávez. E não foi só uma pessoa que criticou, tá? Milhares de pessoas foram contra, né, o Celso Amorim. E o que as pessoas acharam mais estranho de toda essa história foi um cara que foi para fiscalizar as eleições na Venezuela. Quando chega lá, o presidente que está concorrendo, que é considerado ditador pela maioria, né? Ou seja, democrata, na verdade, pela maioria, a gente pode falar que chamou o Celso Amorim de amigo após o encontro em Caracas. Não é meio estranho você mandar alguém para fiscalizar e essa pessoa já ter um ciclo de amizade? Um dos candidatos? Cadê a imparcialidade disso? Ainda apoio. Hoje cedo eu estava dizendo isso para Celso Amorim, meu amigo, ex-chanceler do Brasil, assessor do presidente Lula, disse Maduro em transmissão ao vivo no final da noite da segunda-feira, ou seja, depois das eleições que aconteceram, né? Eleições, se a gente pode chamar assim, o Maduro resolveu chamar o Celso Amorim de grande amigo, meu grande amigo, que foi chanceler aí do Brasil e praticamente assessor do governo Lula, não é mesmo? E assim, vocês vão ver o que tá falando nessa matéria, né, gente? Para provar para vocês que o Maduro chamou realmente o cara de amigo. Hoy se lo decía a Celso Amorín,
Mi amigo es canciller de Brasil, asesor del presidente Lula. Todo el sindicato, llamado así, de la ultraderecha mundial, del fascismo, ve a Venezuela como la joya de la corona para ponerle la mano. Porque yo le decía hoy a Celso Amorín, con el cual me reuní, en lo fundamental, aunque hay varias oposiciones, un grupo de opositores que quieren una alternativa democrática, pacífica, de respeto a la Constitución y las instituciones, pero este grupo en especial es un grupo de derecha extremista radical fascista. No estamos al frente de una oposición democrática, estamos al frente de una contrarrevolución violenta, fascista y criminal. Y no me voy a cansar de explicárselo a nuestro pueblo e ao mundo. Pois é, né? Não tem nada que represente melhor o fascismo do que o próprio governo do Nicolás Maduro, né? Vamos falar assim, ele está muito mais próximo de ser um governo fascista do que a extrema-direita, como ele põe. Porque, se eu não me engano, as características que o fascismo tem não tem nada a ver com as características que a direita prega. Na verdade, se aproxima muito mais de governos de esquerda do que governos de direita. E esse termo está sendo usado super errado aí nos últimos dias, né? Assim, qualquer coisa que a esquerda não fica contente, ela chama de fascista ou nazista. Pois é, bem coerente, né? Usar esses termos. Que, aliás, né, para quem não sabe, o que aconteceu na Alemanha, né? Aquele cara, o Adolf lá, a gente pode dizer que ele era do Partido Socialista e não do partido de extrema direita. Não é engraçado e incoerente? E assim, as pessoas não estão querendo mais viver essa farsa que está acontecendo na Venezuela. Então o que aconteceu? Elas estão se manifestando lá, estão indo pro tudo ou nada para ver se consegue arrancar o Maduro de uma vez e falar, ó, acabou com essa palhaçada de fraude eleitoral, acabou com essa palhaçada de revolução bolivariana, acabou com isso tudo e agora a gente quer um novo tipo de governo. Então tá todo mundo indo pro tudo ou nada lá. E aliás, estão cobrando a participação do exército da Venezuela, que assim, tá começando a pender, né? Vamos aqui assistir o vídeo para vocês darem uma olhada. Ustedes pedían que saliéramos a la calle, que defendiéramos la Constitución. Aquí estamos, aquí tenemos a la tropa. Aquí tenemos a la tropa. Es ahora, es nunca, pueblo, es ahora. Es hoy, señores, es hoy. Pueblo, salgan, apóyennos. Ustedes querían que la Fuerza Armada se a la calle, que prendiéramos la mecha. Aquí la estamos prendiendo. Necesitamos el apoyo de ustedes. Aquí está la tropa profesional de la Guardia Nacional en contra de este régimen cual desconocemos completamente. Necesito el apoyo de ustedes, pueblo de Venezuela. Salgan a las calles. Aquí estamos nosotros, que ustedes querían. Ustedes pedían que saliéramos a la calle, que defendiéramos la Constitución. Ele pega e fala mais ou menos o seguinte, ó, o povo tava querendo que a gente saísse para defender a Constituição, então estamos aqui, a Guarda Nacional da Venezuela, a gente tá aqui para apoiar vocês e vamos sim ir contra o governo do Maduro. É um resumo grande do que ele disse. Lá ele ainda chama, né, as pessoas para saírem das casas, irem apoiar, que agora estão começando a mudar de lado e não é somente essa galera não, tá? Muitas pessoas estão trocando de lado. Como por exemplo, como pode o próprio exército aí. Porque na Venezuela é mais ou menos o seguinte, não tem essa coisa de arma liberada pro povo, tá? Então, igual a gente tem nos Estados Unidos e outros países, que se acontecer alguma coisa desse jeito, o povo provavelmente pega as armas e vai acontecer uma treta gigante. Lá na Venezuela é diferente, é mais ou menos o seguinte, a gente tem a guarda bolivariana, né, que é aí praticamente o exército, a gente pode chamar assim, e esse exército, ele tem detenção de todas as armas. E quem controla esse exército é o Nicolás Maduro, ou seja, o povo está completamente refém de tudo que o Nicolás Maduro deseja ou quer fazer. Porque assim, o povo não gostou, o Nicolás Maduro fala, pega lá a tropa, manda, tira todo mundo. E as pessoas não têm como se defender. E agora, pelo que a gente está vendo, é que as revoluções estão começando na Venezuela.
E com essas revoluções, também o próprio exército, que tem o poder das armas, está se dividindo, onde metade do exército está indo para o lado do povo e a outra metade está ficando do lado do governo de Nicolás Maduro, tá? Só que as pessoas lá estão realmente muito, mas muito revoltadas e querendo tirar esse governo do poder. Queremos un país libre, donde tengamos oportunidades, donde podamos ser libremente sin ser juzgados por una sola opinión. Queremos libertad. Libertad, 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 Com certeza, isso aí vai entrar para a história, né, gente? E quando chegar nos livros de história, vai ser mais ou menos igual a Revolução Francesa, onde tiveram os 3 lemas. Com certeza a gente vai ver isso da Revolução da Venezuela com o tema de liberdade, né, gente? E assim, todo o apoio para o povo da Venezuela, que se o povo foi lá, quis fazer uma votação correta e teve realmente fraude, teve outras coisas, acho que o mínimo que essas pessoas têm que ter direito é de expressar o que elas sentem, ou seja, de pedir essa liberdade, né? Já que o governo não concorda e não deixa que as eleições sejam democráticas. Mas põe nos comentários, o que vocês acham? Vocês acham que essas pessoas estão certas? O que você faria se estivesse numa situação dessa, gente? Se estivesse na Venezuela, você ia fazer manifestação ou não ia? O que você faria numa situação dessa? Põe nos comentários e a gente volta com mais vídeo com vocês aqui ainda hoje. Então já se prepara para ativar o sininho de notificações e não perder nenhum dos nossos conteúdos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.